Olá, a guerra que a Rússia imaginava ganhar em dias, semanas ou em alguns meses completa 3 anos num impasse. A Ucrânia resiste heroicamente. A guerra está estagnada no campo de batalha, com grandes perdas, sem grandes avanços. Havia uma expectativa de que a Rússia tomasse a cidade de Pokrovsk, mas a Ucrânia recuperou o terreno na região nos últimos dias. Desde o início, o ditador Vladimir Putin aposta na fadiga dos países que apoiam a Ucrânia. Acredita que pode resistir por mais tempo. Agora, o presidente Donald Trump, numa reviravolta total da política dos Estados Unidos, estende uma boia de salvação a Putin. O número de mortos, ninguém sabe ao certo. A Rússia teria 600 mil baixas entre mortos e feridos e entre 100 e 200 mil soldados mortos. A Ucrânia teria perdido 90 mil soldados, pelo menos, e 40 mil civis. De acordo com as Nações Unidas, 6 milhões e 800 mil ucranianos saíram do país, 16,5% da população, que era de 41 milhões antes da guerra, e 3 milhões e 600 mil ucranianos fugiram de casa, mas estão no país. É o maior êxodo na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional decretou a prisão de Vladimir Putin pelo sequestro e deportação de cerca de 20 mil menores de idade enviados à Rússia para russificação num crime de guerra que pode ser considerado genocídio. A economia da Rússia sente os efeitos da guerra e das sanções internacionais, mas Putin criou uma economia de guerra. A Rússia cresceu 3,6% em 2023 e 4,1% em 2024. Para este ano, a previsão é 1,35%, mas com o fim das sanções pode ser muito mais. O rublo chegou a perder 90% do valor no início da guerra, mas se recuperou com a expectativa de que Trump suspenda as sanções. Hoje apresenta uma desvalorização de 20% em comparação com o período anterior à guerra. Trump prometeu acabar com a guerra em 24 horas, só pode fazer isso cedendo às posições do agressor, e é o que está fazendo. Nas Nações Unidas, os Estados Unidos votaram na segunda-feira 2 vezes com a Rússia para negar que a Rússia seja agressora. Antes mesmo de iniciar as negociações, Trump cedeu às principais exigências de Putin. Teve a cara de pau de dizer que a Ucrânia, que foi invadida, começou a guerra. Seu secretário da Defesa, Pete Hegseth, um ex-apresentador de televisão do canal de extrema-direita Fox News, uma fábrica de mentiras, declarou que são irrealistas tanto a recuperação dos territórios ocupados pela Rússia, quase 1/5 do território ucraniano, e a expectativa de que a Ucrânia entre para a organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Trump faz uma chantagem com o presidente Volodymyr Zelensky ao exigir a metade das riquezas naturais da Ucrânia, no valor de 500 bilhões de dólares, sob pretexto de cobrar pelo dinheiro que os Estados Unidos deram de ajuda à Ucrânia, que está em torno de 130 bilhões de dólares, quase 70 bilhões em armas compradas no mercado norte-americano, menos do que deu à Europa, cerca de 145 bilhões de dólares. Mentiroso patológico, Trump fala que os Estados Unidos gastaram 350 bilhões de dólares com a Ucrânia. Não é verdade? Zelensky recusou a proposta e exige garantias de segurança para fazer concessões econômicas. Trump também mente ao dizer que Zelensky tem hoje apenas 4% de aprovação. Na verdade, tem 52%, muito menos do que os 90% que tinha no início da guerra, mas ainda tem o apoio da maioria dos ucranianos. No início da guerra, ele rejeitou a proposta dos Estados Unidos para fugir do país. Trump chamou Zelensky de ditador, porque o mandato do presidente ucraniano terminou em maio do ano passado, mas não chama o amigo Putin de ditador. A Constituição da Ucrânia proíbe a realização de eleições sob lei marcial adotada para enfrentar a guerra.
E uma eleição agora só serviria para Putin ajudar a eleger um capacho. De um lado, Zelensky está sob pressão para ceder a soberania nacional a Putin, do outro lado, ceder a soberania econômica para Trump. Trump também responsabilizou a expansão da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, pela guerra, o que é um equívoco. A verdadeira causa da guerra é a tentativa da Ucrânia de entrar para a União Europeia. Quando o presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych, suspendeu as negociações de associação com a União Europeia em 21 de novembro de 2023, a população ucraniana protestou nas ruas e iniciou a revolução da Praça Maidan. Mais de 100 pessoas foram mortas na violenta repressão do governo Yanukovych. O presidente ucraniano fugiu do país em 21 de janeiro de 2014. No dia seguinte, o parlamento da Ucrânia o destituiu do cargo. A reação de Putin foi ordenar os soldados da frota do Mar Negro, da antiga União Soviética, que era compartilhado com a Ucrânia, com 82% de soldados russos, a tomar a península da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em 17 de março de 2014. Em 6 de abril do mesmo ano, começa uma revolta nas províncias de Donetsk e Lugansk, no resto da Ucrânia, onde a população é russófona. Não havia movimento separatista antes da revolta fomentada por Putin. Foi assim que começou a guerra para impedir a Ucrânia de entrar para a União Europeia. O que Putin mais teme é uma Ucrânia europeia, próspera, democrática. Seria um exemplo do que a Rússia pode ser sem Putin. O argumento de que a causa da guerra é o crescente cerco da Rússia pela OTAN não se sustenta. A promessa que o então secretário de Estado James Baker teria feito ao líder soviético Mikhail Gorbachev de que a OTAN não avançaria para o leste quando eles negociavam a reunificação da Alemanha em 1990, nunca foi posta num acordo. É uma visão imperialista, essa ideia de que as grandes potências mandam e os países menores obedecem. Não tem condições de definir o seu próprio destino. Antes da guerra não havia nem tropas nem mísseis dos Estados Unidos nos antigos países do bloco soviético, que Putin considera uma esfera de influência da Rússia. Desde 2008, quando a Rússia invadiu a ex-república soviética da Geórgia, e tomou 2 províncias, na época George Bush falou em admitir a Ucrânia na OTAN. Putin disse a Bush que a Ucrânia não é um verdadeiro país, mas parte da Rússia, argumento que defendeu num ensaio de 2021 para justificar a invasão. A Ucrânia tinha mais de 1000 anos de história independente antes de se unir à Rússia. Kiev foi fundada em 482. O Grão-Ducado ou Principado de Kiev, hoje também chamado de Rússia Kievana, seria o primeiro estado russo, fundado em 882, está na origem da Rússia, da Ucrânia e da Bielorrússia. Por isso, para o nacionalismo russo, se Kiev é a mãe de todas as cidades russas, se a Rússia nasceu em Kiev e Kiev é a capital da Ucrânia, a Ucrânia faz parte da Rússia. Em 1240, a invasão mongol acabou com a Rússia Kievana. A Rússia renasce com o Principado de Moscou, fundado em 1283, também na restauração depois da invasão mongol. Séculos depois, em 1654, os cossacos ucranianos que estavam em guerra com a comunidade polaco-lituana, da qual a Ucrânia fazia parte, se aliaram ao czar Aleixo I, e aí a Ucrânia passou a fazer parte da Rússia. Pelo Tratado da Pereslavia, em 1954, para festejar os 300 anos de União, o líder soviético Nikita Khrushchev deu a Crimeia à Ucrânia, imaginando que a União Soviética não se dissolveria. A Crimeia é étnica e culturalmente russa, mas fazia parte da Ucrânia quando a União Soviética acabou e as fronteiras foram reconhecidas, e o direito internacional proíbe a guerra de conquista, a anexação de territórios e a mudança de fronteiras à força. Depois de Bush em 2008, nenhum presidente dos Estados Unidos havia defendido a entrada da Ucrânia na OTAN. Joe Biden fez isso depois da invasão de 2022, muito depois.
Mesmo assim, seria num futuro distante, porque a entrada da Ucrânia em guerra colocaria a OTAN em guerra com a Rússia. O princípio básico da OTAN é que um ataque contra um é um ataque contra todos. Então, haveria uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, com a Europa no meio, com consequências devastadoras para o mundo inteiro. A realidade é que nenhum país ataca potências nucleares, só grupos armados regulares fazem isso, porque não tem um território a ser bombardeado por armas atômicas. Os países da Europa Oriental, historicamente invadidos e dominados pela Rússia, entraram para a OTAN para se defender, e a invasão da Ucrânia provou que tinham razão. Vamos pensar um pouquinho na história da Polônia, por exemplo. A Polônia foi dividida 3 vezes no século XVIII por Catarina Grande da Rússia, Frederico o Grande da Prússia e seu sucessor, e o Império Austríaco, na época, era o Sacro Império Romano-Germânico. O Estado polonês foi extinto em 1795 e restaurado em 1918, só em 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial. O último czar da Rússia, Nicolau II, era imperador da Rússia, rei da Polônia e grão-duque da Finlândia. A Polônia foi dividida de novo em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, pelos ditadores Adolf Hitler e Joseph Stalin. Como Putin em relação à Ucrânia, Hitler alegou que os alemães estavam sendo discriminados e declarou que os poloneses atacaram primeiro. A União Soviética prendeu e matou todo o alto oficialato do exército da Polônia, policiais, funcionários públicos civis, jornalistas e intelectuais, no total de quase 22 mil pessoas, no massacre de Katyn, em abril e maio de 1940. Quando Hitler invadiu a União Soviética e a União Soviética entrou na guerra ao lado dos aliados, o governo da Polônia no exílio pediu a libertação dos prisioneiros. Estavam todos mortos. Em 1943, os alemães encontraram os restos dos mortos enterrados em valas comuns. Stalin culpou os nazistas. Só na era Gorbachev, em 1990, a União Soviética reconheceu a culpa pelo massacre de Katyn. Há um filme do diretor Andrei Vajda a respeito disso. A União Soviética ocupou a Polônia no fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Exército Vermelho estava se aproximando em 1944. Houve o levante do gueto de Varsóvia. Houve o levante de Varsóvia, não é o levante do gueto de Varsóvia, a maior revolta de judeus contra o Holocausto, que foi um ano antes, em 1943. Em 1944, Stalin segurou a ofensiva para os nazistas destruírem a resistência polonesa e assim ele poder dominar o país. Só em 1989 a Polônia se livrou do domínio soviético. Então alguém pode achar que a Polônia não tinha o direito de fazer alianças e entrar para a OTAN para se defender? Na União Soviética, voltando à Ucrânia, 3.900.000 ucranianos morreram na coletivização da agricultura promovida por Stalin entre 1928 e 1933. Quando os nazistas invadiram a Ucrânia, muita gente os recebeu como libertadores, mas logo eles cometeram em Babi Yar o maior massacre isolado de judeus da guerra. Em 2 dias, 29 e 30 de setembro de 1941, mataram mais de 33.700 judeus. Houve um ucraniano colaborador do nazismo durante a guerra, Stepan Bandera, e ele é citado hoje pela propaganda russa para alegar que o país é nazista, mas o presidente Volodymyr Zelensky é judeu. A Ucrânia é o único país do mundo, além de Israel, com presidente e primeiro-ministro judeus. 1 milhão de judeus ucranianos morreram no Holocausto, e dos 27 milhões de soviéticos que morreram na Segunda Guerra Mundial, 9 milhões eram ucranianos. Então, a União Soviética foi o país que mais contribuiu, que mais perdeu cidadãos para a derrota, mais contribuiu para a derrota dos nazifascismo, mais perdeu gente na guerra, e a Ucrânia foi proporcionalmente República Soviética que mais colaborou com o esforço de guerra.
A União Soviética invadiu em 1939 a Polônia e a Finlândia, tomou da Finlândia a Península da Carélia, ocupou em 1940 os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, que só recuperaram a independência com o fim da União Soviética em 1991. Hoje fazem parte da OTAN e são ameaçados pela Rússia, são dos que mais defendem o apoio à Ucrânia. No fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tomou toda a Europa Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Alemanha Oriental. Durante a Guerra Fria, invadiu a Hungria em 1956 e a Tchecoslováquia em 1968. Só em 1989 a Europa Oriental se libertou do jugo soviético. Depois do fim da União Soviética, a Ucrânia entregou suas armas nucleares à Rússia. Em troca, no Memorando de Budapeste de 1994, a Rússia, os Estados Unidos e o Reino Unido se comprometeram a defender a segurança da Ucrânia. Putin alega que aquele Estado ucraniano não existe mais, que acabou com a revolução da Praça Maidan. Pode fazer o mesmo com qualquer acordo negociado agora. A Rússia pós-soviética arrasou a República da Chechênia numa guerra para a República Russa da Chechênia, parte da Federação Russa, numa guerra para legitimar Putin, invadiu a Geórgia, a ex-república soviética, em 2008 e a Ucrânia 3 anos atrás, depois de anexar a Crimeia em 2014 e ocupar parte do leste da Ucrânia. Em plebiscitos forjados, a Rússia anexou em 30 de setembro de 2022 as províncias de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia, que não controla totalmente até hoje, mas se recusa a devolver. A Rússia sempre se dividiu entre os eurófilos, a favor de se tornar um país europeu, e os eslavófilos, que acreditam num excepcionalismo russo. Pedro Grande, Pedro I, o pai do Império Russo, era europeísta, queria ocidentalizar o país, trabalhou num estaleiro na Holanda para aprender a fabricar navios quando fundou São Petersburgo, em 1703, obrigou a nobreza a contratar arquitetos franceses e italianos para fazer uma Veneza do Norte. Alexander Dugin, o guru do putinismo, cuja filha morreu num atentado cometido pela Ucrânia em que o alvo era ele, defende a tese de que a Rússia é um país eurasiano. Por suas dimensões, na visão de Dugin, a Rússia deve dominar a Eurásia, mas para isso é preciso expulsar as forças dos Estados Unidos da Europa, acabar com a OTAN. Quando invadiu a Rússia, Putin apostou na divisão da OTAN, na divisão entre Europa e Estados Unidos, principalmente por causa das relações econômicas com a Alemanha, que comprava muito gás e petróleo da Rússia. A guerra de Putin é um fracasso. Ele não conseguiu tomar a Ucrânia, fortaleceu a OTAN com a entrada da Finlândia e da Suécia. A Finlândia, que tem 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia, a maior fronteira de um país da OTAN com a Rússia. A Finlândia tem forças armadas de alta qualidade e era neutra desde a Guerra de Inverno, desde 1940, quando Stalin tomou a Carélia. A Suécia era neutra desde 1814, no tempo das guerras napoleônicas. Putin é um péssimo estrategista. Com a guerra, arruinou e atrasou seu país em décadas. A Rússia é hoje descrita como um poço de gasolina por causa da riqueza em petróleo e gás, com armas nucleares. Desde o início da guerra, Putin faz uma chantagem nuclear com o Ocidente, ameaçando usar armas atômicas. Na União Soviética, havia o Politburo, uma instância de poder, logo abaixo do líder, cheia de conspiradores, prontos para derrubar o secretário-geral do Partido Comunista. Hoje, Putin é soberano, não tem rivais, reina como um czar ou como Stalin, um dos seus ídolos e modelos, ao lado de Pedro Grande, Catarina Grande e Alexandre III. E o Estado russo mantém as características do Estado stalinista. A chance de Putin intermediar de Trump intermediar um acordo de paz é praticamente nula. Enquanto estiver no poder, Putin vai manter o objetivo de dominar a Ucrânia. Exige neutralidade e a desmilitarização do país invadido para fazer qualquer acordo.
um cessar-fogo e um armistício servirão para a Rússia rearticular e rearmar suas forças armadas desmoralizadas pelo fracasso na Ucrânia. Nenhum presidente ucraniano pode concordar com a cessão de 20% do território e a maior parte da saída para o mar. O mais provável é uma situação como no Chipre, que tem pouco mais de um terço do território ocupado pela Turquia desde 1974, o que ninguém reconhece, além da Turquia, ou a ex-república soviética da Geórgia, onde a Rússia ocupa desde 2008 as províncias da Abkhazia e da Ossétia do Sul, mas também praticamente ninguém reconhece essas ocupações, a não ser os países invasores. Por outro lado, a Europa está determinada a manter o apoio militar e econômico à Ucrânia, mas não tem o poderio militar, as armas dos Estados Unidos. Se a Ucrânia conseguir manter a independência e a capacidade de defender, ganhou a guerra, mas seu futuro já era difícil e ficou muito mais incerto com a volta de Donald Trump à Casa Branca. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no LinkedIn, no Threads, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Fique em paz, muito obrigado pela sua atenção, tchau.